Pra que isso? Conta pra mim o caso do Noah. Mas eu já contei o caso do Noah. Mas conta de novo. Vai, conta de novo, que daí eu vou perguntar, você é jornalista, vai. Mas é uma coisa que tá ali nos textos. A mãe me procura, encaminhada pela escola, porque é uma criança que está com dificuldade no desfraude do cocô. A escola, porque daí a escola não estava, fez um combinado com a mãe que não iria mais dar a janta, porque depois da janta o menino queria fazer cocô e o menino já estava em idade de desfraude, já tinha 3 anos. E aí, então, a escola disse que não ia dar janta, se esse era o problema. Tá, mas a escola dava, tipo, depois da janta ele fazia cocô na escola daí. Aí ele começava a chorar para pôr a fralda. E a escola disse que não ia pôr a fralda para fazer cocô, que ele tinha que usar o vaso. Então a escola, os métodos da escola, Daí a escola... decidiu, combinou com a mãe isso. E que a mãe tinha que procurar ajuda, porque não era normal o menino fazer xixi no vaso e não fazer cocô no vaso. Uhum. Daí ela faz aquele primeiro contato contigo. Aí ela faz o primeiro contato comigo. Isso é quando? Fevereiro de... Tá ali a data? Tá. Fevereiro de... Tá na Do data... outro ano. Fevereiro de 2025. Tá. Aí ela vem numa sessão, passa 2 dias, ela manda uma mensagem dizendo Mas aí na que... sessão tu disse o que pra ela? Eu disse pra ela que realmente... Que ela agradece na mensagem. Ai, gostei da conversa, não sei o quê. Eu falo dos marcos do desenvolvimento do menino, né? Que aparentemente os marcos fisiológicos estão todos dentro da normalidade, mas os psíquicos, a gente achou estranho, eu achei estranho, muitas coisas assim. Como é que ele é? Ele brinca de faz de conta? Não, não brinca de faz de conta. Como é que ele se comporta nos aniversários? Não, a gente nunca levou ele em aniversário. Como é que a gente... E para ficar na escola? Não, para ficar na escola é muito difícil. Ele sempre chora, sempre pede por mim. E a mãe diz que que ela tem déficit de atenção e que ele é como ela. Mas quem tá quieto, parado na minha frente é o pai, não é a mãe. O pai tá junto nessa. O pai tá junto nessa sessão. E aí, aí a gente fala sobre o desenvolvimento, eu falo da importância dele conviver socialmente, dele ir. Ela me conta toda a história dele, que isso é importante. Eles vêm para Itajaí porque ela vai fazer faculdade de nutrição, porque o menino, quando começou a introdução alimentar, começou com umas alergias que eles não sabiam o que era, e por volta de 1 ano o menino teve passou muito mal de alergia, quase teve um choque anafilático por conta da vacina. Aí foram investigar, ele tem alergia à albumina, que é a proteína do ovo, que é um componente da vacina também. Aí muda toda a vida dela, ela decide fazer nutrição, exatamente para fazer com que a cria sobreviva, né? E todo esse cuidado, daí procurar uma vacina que não tem albumina, que é difícil, ou esperar. E aí isso muda a vida dela. Ela consegue uma bolsa, ela vem para Itajaí, ela vai fazer isso, tipo assim, eu vou cuidar da alimentação do meu filho, né? Como disse a Mariana, não reintegrarás teu produto, mas a mãe acho que tem a ideia de reintegrar o produto dela cuidando da alimentação. Só que toda a quietude do Noah é tida como o jeitinho dele. O jeitinho dele que a mãe classifica parecido com ela, mas não é parecido com ela, é igual ao pai. Tá. Daí, mas só que daí ela não vai pra Aí ela volta, aí 2 dias depois ela me manda uma mensagem dizendo, foi muito legal, mas nós decidimos deixar no tempo dele, que essa frase nos tempos atuais ela é perigosíssima, né? Porque tem coisa que se a gente deixa no tempo da criança, que é um tempo familiar, a gente coloca a criança em risco, porque daí nada é precoce, na verdade fica tudo atrasado, tudo fora do tempo, e é isso que acontece. Aí ela me manda essa mensagem. Eu não sei daí... Em conjunto com a escola, ela decide que vai dar... Em conjunto com a escola não, em conjunto com a cabeça dela. Tá. Ela decide que não. Só que daí, naquele final de semana, como eles são de Florianópolis, naquele final de semana, eles vão, sexta-feira, para uma consulta de rotina na pediatra. Aí pronto, aí tá feito o negócio. A pediatra faz aquele papel ali, aquele documento, com um CID, que daí é a caracterização nosográfica da doença, sem as características, mas assim, CID 98 ponto alguma coisa ali, que é uma criança que está com um comportamento antissocial. Esse 98 tem até a pica de criança e adolescente, que é comer tijolo, comer barro. Mas o dele é exatamente o quê? 98.2, que é um comportamento... Eu coloquei ali, não coloquei? Não, acho que não.
Mas eu coloquei a foto A foto do coisa tá do ali. coisa, tá ali. Mas é CID 98. Tá, mas tudo bem. Depois a gente descobre certinho o que é o 98.2. Então, Aí lá, a médica a médica encaminha ele dá para o acompanhamento diagnóstico psicológico, dele. dizendo que ele tá esquisito, que ele não, porque ele não aceita ser examinado, ele não aceita o contato dela. O que se pensa atualmente com uma criança que não aceita contato, não aceita interagir, que não faz o que a gente chama em psicanálise de demanda de amor, que é aceitar que o outro interaja, que conviva com o outro. Aí a mãe decide fazer a terapia. Aí a gente debate ali um horário e ela... Então, mas ela vem, ela deduz alguma coisa desse diagnóstico? A mãe? Ela diz, o que ela deduz é que a médica não falou nada, eles não falaram nada para a médica, e que a médica, ao examinar o menino, percebe que o menino tá esquisito, tá diferente. Uhum. Daí, com esse Aí, com a diagnóstico, mão do médico, com a mão da médica, nesse caso, daí ela aí vem. ela aceita a terapia, daí ela vem, ela traz o menino pra terapia. Aí tem toda uma movimentação, assim, né? Primeiro ela fica quase o... Não, é porque o Noah, ele não vem em 2020... Não, ele vem em 2024. 25. 25. 25, porque quando era aqui ela subia com ele. E aí depois ela para de subir com ele. Aí assim, comigo ele vem, a primeira sessão é uma sessão onde a gente brinca de carrinho, ele não fala comigo. E aí, como é que ele fala comigo? Eu jogo o carrinho pra ele devolve o carrinho pra mim. Eu jogo o carrinho pra ele, uma espécie de fodar. E aí a gente começa a interação. Aí eu pergunto se ele quer levar um brinquedo, aquele carrinho emprestado, como uma forma de fazer um contrato de volta com ele. Aí ele volta. Depois disso a gente começa a interagir, ele começa a aceitar, ele começa a brincar. Daí passo todo um trabalho, porque isso é fevereiro. Vou tirar essa mãe da sala do setting, né, terapêutico, só em junho. Tá, e a hipótese diagnóstica entra quando? A hipótese diagnóstica da médica é que ele pode estar no espectro autista. Aquele CID ali diz que ele precisa de investigação porque ele está com um comportamento antissocial. Que a escola tem certeza de que ele ia entrar no espectro. Uhum. Aí eu faço uma visita na escola, em junho. Chego lá, o guri tá rodando em torno do próprio corpo, com a mão aberta. E aí, assim, a escola acredita tanto nisso que que também tem o peso da fala da mãe, que é o jeitinho dele, que é o tempinho dele. E aí ele faz, assim, ele não participa aí tem os vídeos ali, ele não participa das apresentações, ele chora, aí tem aquele cartaz que eu coloco ali, meu sorriso, né, que ele não sorri. Então, assim, a mãe também entra num sofrimento, achando que o jeitinho dele não está sendo respeitado. Mas acha que o jeitinho dele é um jeito, entre aspas, normal. É um jeito dele, que Tá é bom, meu. a hipótese da escola E aí eu faço uma e do médico é meio que assim, tipo, esse aí é um autista que tá virando, que tá virando autista. porque ali eu acho importante falar, porque as causas do autismo, elas são múltiplas. A gente tem autistas de grande comprometimento que tem questões genéticas. A gente não tem uma única causa. Ninguém vira autista. A psicanálise trabalha com essa premissa de que se entra no espectro os autismos, por isso que é autismos no plural, de menor comprometimento. Mas assim, o debate aqui, nesse dia aí não é saber o que tem, o que não tem, mas assim, ele tem um risco porque ele não é incentivado ao convívio social, assim. Pois é, porque esse é o teu diagnóstico. A minha hipótese diagnóstica é que a gente pode ali não fechar a instalação do espectro, e sim de uma criança neurótica, que é uma criança que quer brincar, porque é uma criança que quando o pai traz, ele é completamente diferente. E aí vem todas as brincadeiras, elas vão se desenvolvendo normalmente, que é montar, desmontar, brincar de matar, brincar de atirar, brincar de luta, brincar de guerra, conversar. Até que em setembro do ano passado, que ele já está sozinho comigo, ele me conta coisas sobre a gatinha dele, sobre a Amy.
Porque ele gosta muito da gatinha, a gatinha é arisca, a gatinha não gosta tanto dele quanto ele dela. E aí eles já estão com o projeto do pai fazer mestrado fora do Brasil, o pai consegue lá a aprovação para o mestrado, e eles decidiram que daí agora, que vai ser agora, amanhã, o dia que eu falar lá, ontem, que é o amanhã de hoje, terá sido a última sessão do Noah antes de ir para a Europa. Tá, e quando é que as coisas começam Em a dar... outubro, porque daí ele começa a participar das atividades na escola, assim como ele aceita participar comigo, e que também isso é feito, são feitas essas sessões com o pai e com a mãe, que daí eles têm muitas dúvidas, assim, por exemplo, o Noah entra numa fase de birra, não posso falar o nome dele, né? Ele entra numa fase de birra muito grande, e que daí eles tratam essa birra como desregulado. Quem é que se desregula? Esse termo é associado a quem? A quem está no espectro. E aí eu pergunto, tá, mas como é que vocês estão, como é que é? Me conta como é que é. Ah, ele me chama de pum, de xixi, de cocô, de chata, e que eu vou ficar presa na lavanderia, porque ele fica muito bravo. E aí tá, o que tu faz? A gente espera ele se acalmar. Ele se regular. A gente espera ele se regular para depois conversar. E aí é quase um trabalho que se faz com uma criança, assim. Tá, mas e aí? Quando vocês ficam bravos na rua, como é que é feito o negócio? Quando vocês ficavam bravos, tinha que esperar se regular? Aí no caso, tu faz uma espécie de orientação para que eles não... Tipo, para que tratem ele como um neurótico. Para que ele seja tratado como uma criança. Porque ele precisa de borda, ele precisa de contorno, não. E qualquer criança, mesmo que não seja uma criança que vai entrar na neurose ou não, é uma criança que precisa de contorno, precisa de borda, ele não, como a gente diz por aqui, não é bobado. Ele tem que... Apesar de ter gente querendo dizer que ele não ele não é, então assim, tratem ele precisa de consequência, ele não tem que esperar ele se regular para ele se acalmar. E aí ele começa a ir nos aniversários da escola, ele começa a brincar. Aí por isso que tem a conversa do WhatsApp ali. Ele foi no parquinho, daí tinha criança, levaram ele para outro parquinho. Aí depois passa 2 meses, ele vai no parquinho. Foram essas as conversas que eu coloquei ali. Não, pois é, agora eu tô entendendo. Ele vai no parquinho não é nem com a mãe, é com a tia, e faz amigos no parquinho. Depois eles vão na mostra de cinema, mas aí a mãe tá junto na mostra de cinema. Sim. E ele quer que o Homem-Aranha dê um toquinho de mão nele. Enquanto o Homem-Aranha não deu o toquinho de mão nele, então, para uma criança que queria se esconder, porque daí tem o vídeo dele se abaixando e depois tem o vídeo dele se apresentando. Tem áudio que ele manda para mim, aquele áudio ali é de setembro, eu acho. Que ele manda pra mim que ele tá indignado que ele levou um Lego emprestado que tá faltando uma parte do helicóptero, da moto, sei lá. Então, assim, pra uma criança que tinha um jeitinho quietinho, bravinho, que não falava, mas essa é uma coisa que a mãe vai ter sempre com ele. Porque daí, agora nesse período de mudança, que eles estão ajeitando coisas, estão levando coisas pra casa da mãe dela, que é em outro estado, a casa da mãe dela é lá em Foz, um pouco na casa da sogra, ele voltou assim, regredido, do mesmo jeito, cara fechada, não queria entrar, deu bom dia, daqui a pouco ele virou as costas dela, ele subiu e se formou num ser humano neurótico normal. Contou pra mim que não vai mais pra aquela escola, ele contou pra mim, ele tem 4 anos só, que ele não vai mais pra aquela escola, que na sessão passada ele contou pra mim, a minha mãe falou que eu venho aqui mais hoje e mais uma vez, aí depois eu não venho mais, porque eu vou me mudar. Falei, tu vai se mudar? Pra onde é que tu vai se mudar? É outro lugar, bem longe. Falei, eu acho que é outro país, não é outro país. Tu sabe o nome do país? Não, eu não sei, mas eles fala diferente, que fala outra língua, né? Pois essa foi uma outra coisa interessante, porque essa mudança está acertada desde outubro do ano passado, outubro, novembro, no final do ano passado. E eles decidiram que eles não iam contar para ele não ficar ansioso. Aí o que tem que... Aí, né, tu tem que pensar, não, eles são capazes, estão na minha frente, são capazes de compreender o que eu vou falar agora. Falei, gente, se coloquem no lugar dele. Vocês estão lá vivendo a vida de vocês. De repente, um dia, essa vida, acontece um monte de mudança, de viagem, de coisa...
E aí vocês não vão mais pra escola, não vê mais a avó paterna e o avô paterno que ele vê sempre, Que ele gosta. que ele gosta. Não vê mais, não vai mais para casa do abuelo lá, porque os pais dela são argentinos. Não vai mais para casa do abuelo e tu tá num lugar, como que é isso? Ah, mas ele vai ficar ansioso. Ele não vai ficar, ele vai ficar ruim se vocês não contarem para ele. Precisa contar. Mas como é que a gente vai contar? Ele não sabe onde é que é a Espanha, ele não sabe onde é que é. Gente, livro, mapa, vídeo, Globo. mostra, diz, olha, o Canal. que vai acontecer daqui a um tempo, a gente vai ter que ir, porque o papai vai fazer assim, vai estudar assim, assim. E vão contando aos poucos para ele, porque ele não pode ser pego, ele não pode viver uma vida, de repente acontece uma coisa que não é de repente, vai ser de repente para ele, porque vocês não vão contar. Então, assim, assim, não está descartada nenhuma hipótese nosológica, nosográfica desse menino entrar no espectro, desse menino ser diagnosticado no espectro, porque ele é um menino mais quieto, ele é um menino, porque a mãe incentiva esse comportamento, só que o que foi feito agora diminui consideravelmente os riscos dele entrar no espectro. Uhum. Assim, Porque, na verdade... ele vai ser no máximo autista nível 1 sem suporte. Porque por outras vias, isso poderia ter sido, por exemplo, adotado como assim, ele é autista, e aí... Porque assim... E aí ele tem um tratamento diferente do que ele teve, por exemplo, contigo. Porque daí a ida na escola foi para conversar com a professora, incentivar a professora a não deixar o jeitinho dele, a convidar ele para participar de uma outra forma, não esperar o tempinho dele, né? Então, assim, a gente tem uma criança que depois tem relato que está participando da aula de yoga, que está querendo fazer apresentação teatro de Natal, ele já fez no final de ano, foi jogar futebol, ele adora jogar futebol, né? Ele vem para a sessão de meião e caneleira de manhã, a aula de futebol é 6 horas da tarde, ele fica de caneleira. É o Cristiano Ronaldo. Mas assim, veio que aí por isso que é a tirania da coisa, assim, ele nem tem apegos a objetos especificamente, que um autista mais clássico teria. E ele é muito parecido com o pai dele. O pai dele é um cara quieto, é um cara na dele. Eu diria que quem banca o tratamento é a mãe, porque ela que traz essa rotina, fica com ela. Mas quem faz a grande aposta é o pai. O pai é sempre muito atento a escutar. O pai ele é bem alto e tem uma amputação alta da perna, assim. Muito alta. Eu tenho a maior curiosidade de saber por que, mas eu nunca perguntei. Né? Então tá bom. E aí, é por isso que eu tô falando de autismo. Não por nenhum outro motivo que não seja... que era a hipótese diagnóstica fora da psicanálise. Uhum. Entendi. Pronto. Tem 20 minutos aqui de apresentação, vamos dizer assim. É 98.9, eu já tinha pesquisado. No ponto 9? Transtornos 98.9, CID. Transtornos comportamentais e emocionais não especificados com início habitualmente na infância ou adolescência. Alteração de comportamento. É o que ele estava. A médica não fala em nenhum momento no espectro. Mas um espectro home da Europa. Todo mundo meio que fica... Ela só aceita porque... A palavra autismo vem em algum momento? Da escola. A escola? Da escola. Na primeira já? Não, da escola. Não, na primeira vez que a psicóloga da escola me procura, ela não fala nisso, ela fala em problemas no desfraude. Quando eu vou na escola a segunda vez, a escola fala que era muito difícil que ele não fosse autista. E já tinha falado pra mãe? Ou era uma coisa tipo assim, ó, a mãe também não é abobada.
Não, com certeza não. Ela também já percebeu. E eu falei para ela que alguns comportamentos eles podem levar a gente a pensar num diagnóstico. Porém, uma criança é um sujeito de constituição, a gente precisa fazer aposta. Então, assim, uma criança que corre o risco de estar no espectro, se despede de mim. Ele me chama pelo nome, né? Ele começou a me chamar pelo nome em agosto já, do ano passado. Ou seja, eu existo pra ele sabe que ele vai na Carla, que tem Carla. Eu acho engraçado, né? Porque, hoje tem Carla. Hoje tem Carla. Não, mas isso são vários. São vários. Vários. Não, eu tenho Carla, depois eu vou. Né? Então, assim... As crianças às vezes chamam de aula. Nessa aula ou na outra aula. Isso porque, né? É longe da comportamental. Mas enfim. Tá, então já deu. Agora eu já entendi. Daí agora eu pego isso aqui.